possam acompanhar. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Porque Deus a ninguém pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Feche os seus olhos. Peço que o Senhor fale contigo, mas nesse momento nós também vamos orar pelos enfermos. Nesse momento nós também vamos colocar a vida de muitos irmãos diante de Deus. Por isso eu peço que você ore para que o Senhor fale contigo. E também ore por aqueles que você conhece, que estão enfermos ou passando alguma dificuldade nesse exato momento. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti mais uma vez. E diante de Ti nós emudecemos os nossos sentimentos, as nossas emoções. Deixamos de lado tudo aquilo que nos tira a atenção para focar e entender o que tens a falar. Contudo, Senhor, nós, como filhos, lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, inquietações. E há tantas, Deus, em nosso meio, há tantas pessoas enfermas que carecem da Tua graça. Há tantas pessoas que acompanham os enfermos que carecem da Tua força, do Teu Santo Espírito a consolar e confortar. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu Te clamo, vai ao encontro, Pai, daqueles que estão enfermos, como nosso irmão Edilson e tantos outros. Vai ao encontro, Senhor Deus, daqueles que estão ao lado dos enfermos, restabelecendo as forças, o ânimo, o vigor, não deixando-os esmorecer na fé, mesmo nesse momento de angústia, de sofrimento, mesmo nesse momento de inquietação. Vem sobre eles, Deus. Traz paz, a Tua paz que excede todo entendimento. Nós clamamos porque Tu és o Deus da paz. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que faz tudo conforme a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. É por isso que nós nos colocamos diante de Ti. E como filhos Teus, nós nos lançamos diante da Tua graça, ainda que em pé, mas ajoelhados, prostrados diante do Teu favor, pedindo: tende misericórdia de nós. Seja sobre nós a Tua bênção, a Tua paz. Seja sobre nós, Senhor Deus, a Tua graça. Seja sobre nós, o Senhor, a Tua presença, nos confortando e consolando todos os dias. Por isso, fala-nos nessa noite mais uma vez por meio da Tua palavra, viva e verdadeira, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos irmãos? Querido irmão, a busca pela felicidade é algo universal. Você deseja ser feliz? Acredito que essa pergunta traz uma resposta clara e evidente, unânime, que sim. E não é só você que deseja ser feliz. Esse é um desejo constante, é um desejo do mundo inteiro. Talvez o mundo hoje clame por essa felicidade, no sentido de que ela venha acabar com as guerras. Que essa felicidade traga paz a um mundo que caminha para uma divisão, a um mundo que caminha para cada vez mais guerras sobre guerras. E deixa eu te dizer uma coisa: o desejo de te fazer feliz, ou o desejo de te chamar à felicidade, não é simplesmente só seu. As Escrituras anunciam sobre isso inúmeras vezes. Se você parar para fazer uma pequena pesquisa, você vai perceber que no Novo Testamento, a palavra bem-aventurado, ela aparece por no mínimo 50 vezes. Isso implica dizer que o Senhor está sim preocupado com a tua felicidade. A propósito, bem-aventurado quer dizer isso: feliz, felicíssimo, contente, completo. E o Senhor está preocupado com a sua alegria. E outra, o Senhor começa a mostrar a você e a cada um que se chega à presença dele, que a alegria verdadeira e genuína só existe quando o homem está completo no seu Senhor.
A verdadeira felicidade não está quando você conquista algo terreno, quando você conquista algo material, ou quando você conquista algo que você tanto sonhava. A verdadeira felicidade está quando você está completo em Deus, quando você está completo no teu Redentor. E deixa eu te falar algo mais. Quando você está completo no teu Redentor, quando você está feliz no teu Redentor, você pode passar por toda e qualquer tribulação, por toda e qualquer provação, porque você sabe quem está com você. Você sabe quem vai te amparar no vale da sombra da morte. Você sabe quem vai te sustentar. Por isso que a completitude em Deus faz com que o ser humano ele seja feliz. E não importa, irmão, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é magro, se ele é gordo, se ele é livre ou perseguido, como é o contexto de apóstolo Tiago falando, né, nesta palavra maravilhosa escrita para o nosso coração. O apóstolo Tiago traz uma perspectiva de que a verdadeira alegria está em Deus, está em Cristo. Toda alegria emana do Senhor. Por isso não há como ser feliz longe de Cristo. Não há como encontrar a verdadeira felicidade longe do seu Salvador. Talvez a felicidade que você encontre seja uma felicidade única para aquele momento. Uma felicidade passageira. Uma felicidade que vai te preencher por dados minutos, ou dadas horas, ou meses, ou até anos. Mas não completará você a vida toda. Apóstolo Tiago vem nos mostrar que viver em busca de ser feliz não é errado, irmãos. Errado é não perseverar em busca dela. E esse é o problema de muitos. Eles não sabem perseverar, eles não sabem buscar a verdadeira felicidade. E por não saber perseverar, eles têm se perdido na caminhada, eles têm se perdido na estrutura de sua vida e na história de sua vida. Aqui no versículo 2 e no versículo 4, apóstolo Tiago vai nos mostrar que perseverar em busca dessa felicidade é algo que nós devemos fazer todos os dias. Venha comigo ao texto. Versículo 2. Meus irmãos, tende por todo motivo de alegria o passarem por várias provações. Olha o versículo 4. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. Por isso, Tiago está nos mostrando que a busca de ser feliz não é errado. Errado é você não perseverar. É você parar na primeira queda, ou no primeiro desafio, ou na primeira provação. Errado é você pensar que o Senhor te abandonou e que o Senhor deixou você de lado ou desistiu de você no primeiro momento de choro, de angústia ou de provação e sofrimento. Por isso o apóstolo Tiago está escrevendo para um povo perseguido, encorajando-os, mesmo em meio à perseguição, a viver feliz, a continuar perseverando em felicidade. E talvez você faça uma pergunta: pastor, como eu posso ser feliz? Como eu posso viver feliz? A vida é tão difícil, a vida é de tantas durezas, o mundo parece que clama por guerra, parece que cada dia as coisas estão piores, o preço da comida só aumenta, o caos está instaurado. O que nós mais vemos é uma depravação total do que uma cultura que aponte para uma contemplação em Deus. Como ser feliz quando tudo parece estar caminhando para o fim? Ontem eu visitava o nosso diácono Adilson, que já está nos seus últimos momentos de vida. E essa era a pergunta dentro de mim: como ser feliz quando você ver alguém que você ama partir? Apóstolo Tiago, ele vai nos ensinar como ser feliz, como viver feliz em meio às provações, em meio às lutas, em meio às adversidades. Em primeiro lugar, queridos irmãos, apóstolo Tiago nos mostra que nós devemos perseverar por essa felicidade. O versículo 12 vai nos dizer isso. E ele vai começar a nos mostrar que viver feliz em meio às provas tem tudo a ver com perseverança. Guarda essa palavra, perseverança. Viver feliz em meio às provas tem tudo a ver com perseverança. Sabe, queridos irmãos, a palavra nos mostra que o homem que suporta com perseverança as lutas, as dificuldades, ele é aprovado. Ele é bem-aventurado. Talvez algumas perguntas se lancem na sua mente e no seu coração: pastor, como eu posso e como eu devo perseverar?
Como eu posso colocar isso em prática? Porque o Senhor falando é algo muito teórico, mas como colocar em prática no meu dia a dia? Quando a enfermidade chegou à minha casa, quando o desemprego bateu à minha porta, quando as lutas parecem ser maiores do que eu, o que eu faço e como fazer para perseverar? Volte comigo ao versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Queridos irmãos, apóstolo Tiago está nos chamando à perspectiva e ao entendimento de que você deve suportar, que você deve aguentar, que você deve continuar lutando, porque toda aprovação vinda de Deus, irmãos, ela não tem o propósito de fazer você reprovar. Toda aprovação vinda de Deus, irmãos, ela tem como propósito te fazer crescer. Ela tem como propósito levar você a ser um homem. E quando eu digo homem, eu estou falando como ser humano por completo, aprovado. Fazer um homem e uma mulher de forma aprovada. Lembre que a sua aprovação, ela não é constante. Ela não é eterna. Veja que a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. A vossa leve e momentânea tribulação, ela deve produzir em você um peso eterno de glória. Veja, irmãos, a nossa leve e momentânea tribulação significa que ela vai findar um dia, que ela não vai te destruir, que ela não vai acabar com a sua história. O problema no meio da provação é que nós não sabemos perseverar, nós não sabemos esperar, nós não sabemos lutar, porque nós queremos que Deus haja mais rápido do que um micimiojo, de que Deus haja mais rápido do que nós venhamos a falar, só em o nosso pensar. Você lembra do hino, do nosso hinário chamado Castelo Forte? Hino esse cantado e na verdade escrito por Lutero, quando ele diz que nós fomos chamados a perseverar no Senhor, ainda que Satanás se levante e nos faça perder famílias, bens, nos faça perder prazeres, ainda que a luta seja constante. Veja o que ele vai nos dizer, nós devemos perseverar, porque Deus continua sendo nosso castelo forte. E deixa eu te dizer uma coisa, uma pessoa madura, ela é paciente nas provas. Isso não quer dizer que ela não venha chorar, que ela não venha sofrer, que ela não venha sentir incômodos, mas ela sabe perseverar em meio às provas. Talvez você não esteja suportando as provas, porque você ainda não é maduro o suficiente, porque você não está sabendo lidar com elas o suficiente, porque você não entendeu que as coisas não são no seu tempo, é no tempo de Deus. Precisamos compreender, irmãos, uma pessoa imatura em meio às provas, ela transforma provas em tentações. Mas pastor, tentação não é coisa do cão? É, Deus a ninguém tenta, apenas Satanás. Mas é justamente isso, quando você é levado à prova e você não é imaturo em meio a ela, você transforma a prova em tentação. E talvez você compreenda melhor, à luz do que eu estou falando, do que o teólogo Warren Wiersbe falou. Ele disse que provas são testes enviados por Deus. Veja, provas são testes enviados por Deus. Deus a ninguém tenta. Tentações são armadilhas enviadas por Satanás. Você pode estar sendo provado e Satanás pode estar colocando tentações, armadilhas, para você cair em meio às provas, para você ser levado pelas tentações, para você ser seduzido por elas. Precisamos lembrar, irmãos, que quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por provações, quando nós passamos por lutas ou até tentações colocadas por Satanás, nós somos chamados a questionar o amor de Deus, nós somos chamados a questionar o poder de Deus. A pergunta que nós fazemos é: onde Deus está? Será que Deus não está vendo, ouvindo o que está acontecendo comigo e o meu clamor parece que não chega no altar do Senhor? Sabe o que acontece quando você entra em confusão em meio às provas? Satanás, ele é expert em te levar à tentação e te fazer cair em meio a ela. Satanás chega aos teus ouvidos e ele sussurra nele e oferece a ele, os teus ouvidos, um caminho maravilhoso para você escapar das provas. Satanás oferece a você uma oportunidade de você sair das provas por meio de uma tentação. Pastor, como o senhor está querendo dizer isso? Uma prova disso? Você está passando por uma crise financeira. Você está passando por um momento de crise,
seja na área financeira, seja na área de casamento. Satanás traz a tentação para você. O dinheiro vai chegar fácil na tua casa. A pessoa certa de Satanás vai chegar na tua vida. E é isso que ele quer. É que você, no meio da prova, não escute a voz de Deus. É que você, no meio da prova, não continue confiando no Senhor. É que você, no meio da prova, não descanse no teu Redentor. O que Ele quer é que você ceda à tentação. Você pegue o dinheiro fácil. Você se deixe levar por outro homem ou quem sabe outra mulher. Você viva uma infidelidade. Satanás é expert nisso, queridos irmãos. Veja, queridos, o Senhor está falando por meio do apóstolo Tiago, suporte, não ceda à tentação. Volte ao versículo 12 comigo. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Olha o que vai acontecer, porque depois de ter sido aprovado, receberá o que, irmãos? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Veja, queridos irmãos, a provação, ela é momentânea, ela não é eterna. A provação não é algo contínuo. Tem uma pausa, ainda que venha outras. Mas a provação não é algo para sempre. Lembremos, irmãos, quando o Senhor está chamando para suportar, é porque Ele está querendo falar ao teu coração uma coisa. Pare para imaginar. Você já viu alguém se preparando para uma competição? Você já viu alguém se preparando para uma luta, um combate? Toda pessoa que se prepara para uma luta ou um combate, todo competidor, ele está olhando a coroa que ele vai receber. Ele está olhando o prêmio que está proposto a ele. A mesma coisa é para a nossa vida. Queridos irmãos, quando o competidor ganha o prêmio, ele para o momento da prova. Ele agora vai comemorar, ele agora vai se alegrar, ele agora vai exultar, ele agora vai ser feliz por aquela vitória e conquista alcançada. A mesma perspectiva é para nós. Existe uma promessa para aquele que suportar, existe uma promessa para aquele que continuar lutando. Continue, não pare, não se desespere em meio às provas. Consiga nessa noite compreender, querido irmãos, que por mais que pareça difícil, impossível aos seus olhos, há alguém que está do seu lado, que te sustenta pela destra poderosa, há alguém que está do seu lado que não te desampara, há alguém que está do seu lado em meio às provações e te dá escape em meio a elas e te dá força para suportá-las. Por isso, não desanime, por isso, persevere. Nós não sabemos, irmãos, quantos metros nós temos que correr na caminhada da nossa vida, na corrida da nossa história. Nós não sabemos, irmãos, quantas pedras nós iremos encontrar na caminhada, quantos pedregulhos, quantas dificuldades. Mas uma coisa nós sabemos: há uma coroa preparada, há um prêmio eterno, há uma alegria, uma felicidade que ninguém pode roubar, que foi comprada na cruz do Calvário, ao qual nós hoje celebramos. Por causa de Cristo, por meio de Cristo, há uma vida eterna para você. Por isso o apóstolo Tiago está nos chamando à perspectiva de que nós devemos correr de tal maneira que alcancemos. Ele não está colocando a perspectiva de que a vida eterna é algo meritocrático e é algo que nós alcançamos. O apóstolo Tiago não está tratando sobre isso. O apóstolo Tiago não está tratando de que eu posso conquistar a minha salvação. Não, ele não está falando sobre isso. O que ele está falando é sobre perseverar no Senhor, confiar no Senhor. E aquele que nos permite passar pela prova é o mesmo que nos dá escape nela, e é o mesmo que nos faz vencer as provas em Cristo Jesus. Sabe, queridos irmãos, quando o apóstolo Tiago usa a expressão coroa da vida, ela era uma expressão muito conhecida no primeiro século. Ela era usada na carta dirigida à igreja de Esmina. Se você quiser abrir depois, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, ele vai dizer lá: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa, irmãos, não é uma coroa como os reis recebem, uma coroa de realeza e glória, mas sim uma coroa de felicidade plena, uma coroa de imortalidade, uma coroa de incorruptibilidade, uma coroa de vida eterna, que não é conseguido,
por mérito humano, mas sim porque Deus, Ele dá a quem quer. Ele dá como quer, por meio de Cristo Jesus. E essa é uma promessa que Ele vai cumprir a cada um que Ele chamou através do sangue do Cordeiro. Por isso, queridos irmãos, não corra pensando que você vai conquistar a coroa. Corra, suporte, sabendo, Ele já conquistou por você. Por isso, correr não é em busca de algo como a eternidade. Correr é para viver como salvo por aquele que morreu no meu lugar, por aquele que me chamou. Suportar não é para alcançar a eternidade, mas é por causa daquele que suportou na cruz do Calvário toda a dor, todo o sofrimento, os cravos, os espinhos, por amor à sua vida, por amor à minha vida, para que você tivéssemos a vida eterna. Por isso suportemos, por isso perseveremos, por isso vivamos para a glória de Deus. Segundo lugar, irmãos, o apóstolo Tiago vai nos mostrar como viver uma vida feliz. Perseverando em primeiro. Segundo, não culpando a Deus. Olha o versículo 13 comigo. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Ele já está respondendo, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Queridos irmãos, o texto é muito claro, Deus a ninguém tenta, e o crente quando passa pelo teste, ele precisa compreender, ele passa para ser feliz, para passar com felicidade, para viver feliz. Quando ele passa pelo teste, já está dizendo, está passando, não é para ele culpar a Deus, ou para achar que Deus é ruim porque permitiu ele passar por uma prova. Pelo contrário, enfrentar um teste é alegria. Pastor, parece algo meio masoquista, né? Ter que sofrer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos irmãos, é no meio do teste, no meio da prova que Deus está nos provando e moldando o nosso caráter e nos fazendo cada vez mais crentes maduros. É no meio da prova que Deus está forjando, burilando o nosso caráter, a nossa vida com Ele, a nossa intimidade. Só que existem alguns que no meio do teste eles fracassam. E o problema não é fracassar. O problema é que muitos no meio do fracasso se enchem de remorso. E aí é onde está o X da questão. O remorso, irmãos, não nos leva a confessar a Deus quem nós somos e não nos leva a pedir perdão pelos nossos pecados. O remorso nos leva a sentir peso e culpa, porque nós falhamos, porque nós não conseguimos o êxito, porque nós não alcançamos a vitória e começamos a pensar que Deus não nos ama, que Deus não quer que nós sejamos aprovados e começamos a transferir para Deus aquilo que foi e é a nossa responsabilidade. A propósito, aquele que não é aprovado, sabe qual é o problema dele? É que ele não quer admitir, ele recusa-se a admitir que a falta foi dele e não de Deus. Por que você caiu em tentação? Não, porque Deus não me livrou de, nesse dia, encontrar com a mulher. Por que você caiu na tentação? Não, porque Deus sabia que eu estava passando por uma crise financeira e Ele deixou o dinheiro bem à vista dos meus olhos. Eu poderia citar várias coisas. A culpa não está em Deus, em hipótese alguma. Nós não podemos culpar quem não tem culpa. Se assim fizermos, nós estamos fazendo o mesmo que Adão. Eu sempre tenho o costume de falar. A síndrome de Adão. No paraíso, tudo belo, tudo maravilhoso, tudo encantador, tudo às mil maravilhas. No paraíso, o pecado entrou no mundo. Adão foi tentado e caiu. No deserto, Deus, passando por provações, passando pelo jejum e oração, ele foi tentado, e no deserto, ele não caiu. No deserto, ele não deixou ser levado, seduzido por Satanás, ele venceu a tentação. Não é o local, irmãos, não é o local, não é o paraíso ou o deserto, somos nós. Adão, quando foi chamado por Deus, ele tirou a culpa dele. Adão, quem te fez saber que estavas nu? Adão, quem te abriu os olhos de fato? Você comeu do fruto que eu disse a você que não poderia ter comido? Você deu ouvidos a quem não deveria dar ouvidos? Você permitiu a sua esposa ouvir e obedecer a Satanás?
Quando Adão foi confrontado por Deus, irmãos, e viu na sua frente, nos seus olhos, o seu fracasso, sabe o que ele fez? Muitas vezes o que nós fazemos, ele culpou Eva, ele culpou a serpente, por fim ele culpou o próprio Deus. Não fui eu, Senhor, não fui eu. O Adão, gente boa, o Adão crente, o Adão fiel, o Adão que recebeu a promessa continua aqui íntegro. O culpado foi a mulher, na verdade foi a serpente que seduziu ela que me trouxe o fruto. O culpado é o Senhor, que fez tudo isso acontecer. Eu não tenho culpa. Adão estava culpando a Deus. Queridos irmãos, qual foi a culpa de Deus? Deus a ninguém tenta. Estava por acaso Deus tentando Adão? Lembre, irmãos, que a palavra de Deus nos mostra que Deus abomina o mal. Deus odeia o pecado, porque Ele tentaria você, porque Ele levaria você à tentação. Precisamos compreender, irmãos, que Deus não leva ninguém a se desviar da vontade dEle. O Espírito Santo de Deus não vai levar você a fazer algo contrário à vontade dEle. Lembre-se do Senhor Jesus na oração do Pai Nosso, quando Ele nos chama e nos ensina a orar, e Ele diz lá, e não nos deixe cair em tentação. Seria um paradoxo, irmãos, o mesmo Deus que nos chama a não cair em tentação, levar você a cair em tentação. Seria lei contra lei, Deus contra Deus, e Ele não faz isso. Ele não permite isso. As Escrituras nos mostram quem é o tentador, e o tentador não é Deus. Mateus capítulo 4, versículo 3, apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 5, ele nos diz que Satanás é chamado de tentador, e ele tenta todos os dias o ser humano a cair em pecado, a ser seduzido pela tentação. Por isso, irmãos, nós não sabemos viver feliz, porque muitas vezes nós não estamos assumindo a culpa que é nossa, a responsabilidade que é nossa. A grande verdade, Tiago está dizendo para homens e mulheres, servos do Senhor que estão sendo perseguidos, que se eles caírem em tentação, eles estão caindo por culpa deles mesmos. Eles estão sendo tentados por aquilo que enche os olhos deles, por aquilo que atrai o olhar deles, por aquilo que atrai a vontade do coração deles. E lembre-se, irmãos, o coração é uma fábrica de ídolos. Por isso, nessa noite, você precisa esquadrinhar o seu coração. Nessa noite, você precisa esquadrinhar a sua mente. Aonde está o seu coração? Aonde estão os seus desejos? Aonde estão as suas vontades? Em quem está? Se você não está colocando em Deus, possivelmente você vai ser conduzido à tentação daquilo que enche os teus olhos, daquilo que enche o teu coração, daquilo que enche a tua vida. E cuidado, pode ser uma proposta de Satanás. Terceiro lugar, irmãos, versículo 15, olhe comigo. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Vamos relembrar os pontos? Como viver, de fato, uma vida feliz? Como caminhar em felicidade e ser feliz? Primeiro, devemos perseverar, viver perseverando. Segundo, irmãos, compreendendo que nós não devemos culpar a Deus sobre nenhuma das nossas tentações. E terceiro lugar e último lugar, não dando luz ao pecado, não gerando o pecado. Queridos irmãos, para que nós venhamos a entender isso, nós precisamos lembrar o que é uma gestação. Veja, irmãos, todos nós sabemos como acontece uma gestação. Para se gestacionar, eu não vou entrar em detalhes, nós sabemos o que acontece. Depois de tudo, então, 9 meses, ou alguns de 7, outros de 8, vem a vida, as crianças, como nós temos nossa igreja hoje. E o que eu quero dizer com isso? A mesma coisa do pecado. Para que nós venhamos a gerar o pecado, o primeiro passo passa por alguns estágios. E sabe quais são os estágios? Primeiro, versículo 14, o desejo ou a cobiça. Olhe comigo. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Deixa eu dizer uma coisa ao seu coração. A cobiça é a tentativa de satisfazer um desejo fora da vontade de Deus. Você nunca cobiça aquilo que Deus te deu.
na maioria das vezes, ou em todas as vezes, você está cobiçando algo de alguém, porque Deus não te deu. Você já parou para pensar nisso? Em outras palavras, você não está contente com o que o Senhor está te dando. Você não está feliz com aquilo que o Senhor está colocando em tuas mãos. A propósito, Hernando Dias Lopes vai dizer que o primeiro pecado que nós cometemos, antes de qualquer outro, é a cobiça. Ele diz que a cobiça é a mãe de todos os outros pecados. Para que você venha roubar, você cobiçou. Para que você venha adulterar, você cobiçou. Para que você venha, queridos irmãos, a adorar outro Deus, que é um ídolo, você cobiçou. Tudo começa pela cobiça. Por isso, irmãos, nós precisamos começar a compreender aonde está o nosso coração. Aonde está e quem está conduzindo as nossas vontades. Veja, queridos irmãos, o apóstolo Tiago está nos mostrando que a cobiça é algo que nos levará para distante do Senhor. A propósito, a cobiça nos levará a não perseverar. Quer um exemplo bem prático disso? Comer é normal. É normal comer. Glutonaria é o quê? Pecado. Alguns dizem é comer com os olhos. Você não precisa, mas quer, porque aquilo está enchendo os teus olhos. Vejam outra coisa. O dormir é o quê? Normal. Mas preguiça é o quê? Ih, esqueceram, foi? Preguiça é o quê, irmãos? Há tempo para tudo debaixo do céu. Mas há muitos que cobiçam o sempre dormir, dormir, dormir e dormir. Eu poderia citar outros inúmeros exemplos. Sabe, queridos irmãos, nós precisamos compreender. Cobiçar, irmãos, é algo que não deve estar no nosso coração. E veja, queridos irmãos, volte comigo novamente ao texto. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta, olha o verbo, o atrai. E o que, irmãos? Seduz. Eu quero parar aqui um pouco. O verbo atrair é associado à ideia de colocar uma isca, uma armadilha. Conseguiu captar a mensagem? Veja como Satanás é expert, sujo e podre, para você e para mim. Ele sabe colocar a isca, ele sabe criar uma armadilha, ele sabe como te atrair. Por isso a gente não deve brincar com Satanás. Por isso a gente não deve desprezar o nosso inimigo. Eu também não quero que você dê ênfase ao nosso inimigo. Mas ele é expert em saber como te atrair. Queridos irmãos, olha o que ele vai dizer depois, seduz. E a perspectiva de seduzir é colocar a isca no anzol. Então veja, olha o que ele está fazendo. Olha o que ele está preparando. Ele está preparando a isca para uma armadilha, ou uma armadilha, que é a ideia de atrair, e está colocando a sedução, a isca no anzol. É mais ou menos como quem já foi pescar. Pega o anzol, coloca lá a isca e depois joga. O que é que ele espera? Que o peixe venha. O que é que Tiago está falando? O que é que Tiago está nos mostrando? Olha, queridos irmãos, o estágio para viver longe de Cristo Jesus, o estágio para dar luz ao pecado, é você se deixar ser levado pela proposta de Satanás. É você se deixar ser levado pela isca, é você ser seduzido por Satanás, é você cair no engano de Satanás. Precisamos compreender, irmãos, que nenhum peixe, à luz do que eu falei, ele vai morder o anzol se ele estiver vazio. Pode acontecer, pode, mas é muito difícil. Quem já pescou sabe disso. Os peixes eles vão procurar anzóis que têm isca. Eles sabem muito bem colocar de forma que esconda a armadilha que é o anzol. A mesma coisa Satanás sobre a sua vida. A tentação é sempre uma isca, ela tem sempre uma isca, desejos naturais, ela tem sempre uma forma de tentar te atrair, ela tem sempre uma forma de tentar te satisfazer, ela tem sempre uma forma de tentar mudar os seus olhos. Por favor, eu pedi aos diáconos que abram a porta aqui, por gentileza. Por gentileza. Alguém chama os diáconos, fechou por fora. Abram a porta, por favor, aqui. Voltando, irmãos, à perspectiva. Queridos irmãos, nós precisamos compreender a isca de Satanás vem para fazer com que você seja levado à tentação. E a tentação, irmãos, é uma forma de te chamar, de te colocar no chão. A tentação é uma forma de fazer com que você leve consigo cada dia mais no seu coração a tristeza, a angústia. Cada vez mais isso vai resultar em você conceber o pecado.
já estou na lama, eu vou me melar mais. Sabe, queridos irmãos, há muitos que não conseguem entender ou ver a isca de Satanás em meio ao anzol. E a forma da isca bem colocada, você não percebe onde você está caindo. Por isso que você gera o pecado. Apóstolo Tiago está nos mostrando isso. E nós precisamos encarar a tentação, irmãos, com forma séria. Nós devemos enxergar a tentação como consequência do pecado lá de Adão. E nós precisamos lutar contra a tentação. E a pergunta que talvez você faça é: pastor, como é que eu vou lutar contra a tentação? Apóstolo Paulo nos ensinou isso. Romanos capítulo 6, versículo 23. Abra comigo, por gentileza. Se você entender isso, você vai começar a lutar contra a tentação. Se você compreender essa expressão, esse texto bíblico, você vai lutar contra a tentação. Eu queria que todos pudessem, em uma só voz, ler comigo. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário... Se você quiser viver em comunhão com Deus, comece a lutar contra aquilo que te afasta do Senhor, o pecado. Comece a lutar. Veja, queridos irmãos, voltemos ao texto. Satanás ele vai tentar te seduzir, vai tentar criar iscas e armadilhas para te levar à vontade dele. E no versículo 15, o próximo estágio, o bebê já está começando a ser gerado na barriga. O bebê chamado pecado. E ele vai nascer daqui a pouco. E o versículo 15 nos mostra isso. Olha comigo. Então a cobiça, depois de haver concebido, faz o quê? Dá luz ao pecado. Continuemos o texto. E o pecado, uma vez consumado, Satanás começou a te seduzir, começou a te atrair, começou a chamar os teus olhos, preparou a armadilha, você caiu. Você agora entrou no estágio do nascimento do bebê. Versículo 15, a parte A dele. Você concebeu, você caiu. O próximo passo, irmãos, é que o filho nasceu. E o filho se chama pecado. E isso vai te fazer morrer. Apóstolo Tiago está nos mostrando que a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Esses estágios, irmãos, te levará a cada dia viver como Adão, lá no primeiro pecado. Tentando justificar, tentando esconder a verdade, tentando deixar de lado a sua morte espiritual, a sua separação de Deus, tentando compreender que um pecadozinho não vai te levar a um fim de vida, não vai te levar à morte física, pensando que um pecadozinho, que muitas vezes nossa cabeça é uma coisa simples, não vai te levar a uma morte espiritual. Queridos irmãos, precisamos compreender que pessoas que morrem sem Cristo Jesus, eles vão experimentar a morte eterna. Nós precisamos compreender que o pecado, queridos irmãos, desde o seu nascimento, ele está repleto de morte. E compreenda uma coisa, o pecado ele sabe tirar de você, tirar de todos nós, tudo aquilo que nós mais amamos. A propósito, nós já perdemos tantas coisas para o pecado. Nós já perdemos tanta gente para o pecado. Nós precisamos compreender, irmãos, que para ser feliz nós precisamos começar hoje a perseverar contra a tentação, a perseverar contra a proposta de Satanás. Nós precisamos perseverar contra a sedução de Satanás. Nós precisamos perseverar contra aquilo que enche os nossos olhos. Nós precisamos colocar nessa noite nossa compreensão de que se em algum momento nós viermos a cair, a culpa não é de Deus. Eu preciso ser homem suficiente para dizer: Senhor, eu pequei, Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza, Senhor, eu sou pobre, fraco e nu, eu sou falho, sem ti eu sou essa vergonha. A culpa não é tua, a culpa é minha. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos começar nessa noite a reconhecer em Deus que nós precisamos dele. E que somente nele nós não vamos dar luz ao pecado, somente nele e através dele nós não vamos gerar o pecado. Por isso, queridos irmãos, eu quero lhe convidar nessa noite a olhar para Cristo, porque Cristo passou por tudo isso que Tiago está falando. Parece-me que ao seu entendimento, ao meu, e talvez ao dos irmãos que estavam ouvindo Tiago falar, fosse: é porque você não sabe o que eu estou passando. Para eles Tiago, nós estamos sendo perseguidos. Nós podemos ser mortos, Tiago.
Para nós pastor, o senhor não sabe a crise financeira, a crise no casamento, a crise no trabalho, é tanta crise. Vocês não sabem o que Cristo passou, nós não sabemos de fato, literalmente, ainda que os nossos olhos possam ver em alguns filmes, não representam tudo de forma perfeita. Queridos irmãos, nosso Cristo, Ele perseverou e suportou até o fim a toda a provação. No deserto Ele foi tentado. Filipenses vai nos dizer, capítulo 2, que Ele suportou a morte até a morte de cruz, e Ele foi obediente para ela. Ele suportou tudo por amor à sua vida, Ele suportou tudo por amor à sua história, Ele suportou tudo por causa da promessa de Deus em Cristo Jesus, a minha e a sua vida. Por isso eu e você, nós não podemos, irmãos, em meio às provações, parar. Nós não podemos, irmãos, em meio às provações, desistir. Nós não podemos, irmãos, em meio às provações, colocar a culpa sobre Deus. Pelo contrário, Ele nos dá força, Ele nos sustenta, Ele nos faz perseverar, Ele nos dá graça para suportar, Ele nos dá sabedoria, Ele nos faz avançar com discernimento, Ele nos faz olhar para o pecado, entendendo a luz de Cristo, que nós não devemos viver para Ele. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos viver em comunhão com o Senhor, seja qual for a perseguição, seja qual for as dificuldades. Para viver feliz, nós precisamos voltar à comunhão com o Senhor, nós precisamos voltar à intimidade com Ele. Por isso eu concluo fazendo uma pergunta básica: você deseja ser feliz em meio às crises, em meio às lutas, em meio às adversidades? Você deseja ser feliz em meio às dificuldades da vida, seja qual for a área? Então eu quero lhe chamar nessa noite para perseverar. Sem perseverança não há felicidade. Não há. Sem perseverança não há como você de fato viver alegria no Senhor. Segundo, lance sobre Deus toda a sua inquietação. Lance sobre Deus todas as suas ansiedades, com súplica, oração, ações de graça, sabendo que Ele tem cuidado de vós. Você não está só em meio à caminhada, à perseguição, às adversidades. Você não está só em meio às lutas, sejam elas quais forem. Lance sobre Deus e não culpe a Deus. Por fim, queridos irmãos, em meio às crises, não piore elas. Não dê ao pecado mais filhos. Não dê em meio às crises mais adversidades e tentações. Em meio às dificuldades e crises, não gere mais pecado. Pelo contrário, mate o velho homem, obedeça ao Senhor, viva para o Senhor, sacrifique a si mesmo, mate a velha natureza, mate o velho homem, viva obedientemente para aquele que obedientemente tomou a cruz em meu e em seu lugar, por amor à minha vida e à sua vida. Ele nos ensinou o que é perseverar. Por isso, nessa noite, viva feliz e viva perseverando no Senhor. Feche os seus olhos. Querido Deus e amado Pai, nós reconhecemos quem nós somos. Nós somos pecadores, Deus. Pecadores que estão em busca dos seus prazeres terrenos. E alguns que são prazeres naturais, vindos de Ti, a felicidade. Mas muitas vezes temos errado, ou temos buscado de forma equivocada esses prazeres. Por isso, nessa noite, Senhor Deus, em nome de Jesus, nos faz entender que a felicidade plena, completa, ela só vem quando nós estamos completa no Senhor. Porque no Senhor nós podemos passar e suportar toda e qualquer provação. Por isso, nos ajuda a ser feliz no lugar certo e na pessoa certa, Cristo Jesus. E nos ajuda, Senhor, a perseverar, porque todos os dias Satanás vai se levantar, vai nos tentar, vai nos atrair, vai buscar nos seduzir. Todos os dias ele vai fazer com que os nossos olhos cobissem algo. Por isso, Espírito Santo de Deus, não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. E quando nós viemos a cair, nos faz olhar para a cruz, para o Cristo da cruz. Ela é suficiente, Ele é suficiente
para nos levantar e continuar perseverando. Ela é suficiente para nos mostrar o quanto o Senhor nos ama e nos chama a perseverar e continuar em perseverança. Não nos deixa, Senhor Deus, cair em tentação, e muito menos gerar o pecado, Senhor. Que nessa noite o Teu Santo Espírito venha sobre nós e nos faça esquadrinhar o coração, ver onde temos falhado e nos faça nos arrepender dos nossos pecados, voltar à comunhão contigo e suportar e perseverar e voltar a um relacionamento para saber o que queres em meio às provações, para saber, Senhor Deus, como te alegrar em meio a elas. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, chama-nos a atenção nessa noite, por meio da Tua palavra viva e verdadeira, por meio de Cristo na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar os presbíteros a tomar a